Muito bem, né? Vamos lá. Tá, então a ideia é nós fazer mais exercícios, né? Vamos aplicar tudo aquilo que foi discutido na última aula, né? A gente viu basicamente os dois postulados da relatividade especial, né? Primeiro deles, as leis físicas, né? Devem ter o mesmo formato, né? A mesma forma em todos os referenciais iniciais, né? E o segundo postulado, né? A segunda lei, a velocidade da luz é a mesma em todos os referenciais, né? A velocidade da luz é uma velocidade limite. Muito bem. E aí as consequências desses dois postulados são, primeiro, que a gente viu é a contração do espaço, né? Você faz uma medida de distância num referencial, em outro referencial que esteja se movendo, né? Ele vai medir uma distância diferente. Acontece algo parecido com o tempo, né? Com o tempo a gente já chama de dilatação, né? A dilatação do tempo. Se você marcar um tempo com um relógio no mesmo ponto, né? A gente chama de tempo próprio. Esse tempo é o menor de todos. Se você tiver um sujeito se movendo e marcar o tempo também, né? No mesmo evento, por exemplo, ele vai medir um tempo maior, né? Então aí a gente vai ter o fenômeno da dilatação do tempo. Muito bem. E aí a gente pode juntar essas duas consequências, né? Formulando as famosas transformações de Lorentz, que relacionam dois referenciais que estejam se movendo, que estejam com um movimento relativo, né? A velocidade v entre eles, né? Você pode considerar um parado e outro se movendo, por exemplo, né? Muito bem. E aí a gente já fez bastante exercícios. Lá no dia da aula a gente conseguiu chegar até número 8, tá? E aí, dando continuidade, ó, vamos falar agora aqui do exercício número 9, que diz o seguinte, ó. Uma nave espacial com comprimento próprio de 300 metros. O que é o comprimento próprio? É o comprimento marcado no referencial que o objeto está parado, ok? Tudo bem. Então, aqui, ó, na Terra, essa nave está parada na Terra, mediria 300 metros. Tudo bem. Só que um observador é, vê essa nave, ó, passando, levando, né, 0,750 microsegundos para atravessar, né, passar por ele, né, em um dado ponto fixo. Muito bem. E aí, sabendo disso, podemos determinar a velocidade dessa nave, medida por esse observador, né? Tá, vamos tentar ilustrar aqui. Então, você tem aqui o observador, e aí eu vou fazer aqui um referencial para ele, né? O sistema de referência desse observador. E aí, vai, vai passar por ele, ó, uma nave, ó, certo? Desenhar a nave aqui, vou fazer a nave aqui no formato de um míssil aqui, né? Então, aqui é a nave, ó. Vai passar por ele essa nave, e aí ele marca, ó. Ele viu aqui o ponto inicial da nave, né? Aí a nave vai se mover, e aí ele, quando a nave tiver passado totalmente por ele aqui, ó, né? Aí ele marca de novo o tempo, né? Então ele mede aí um tempo, um delta t de
750 microsegundos, certo? E aí, lembrando, ó, quem é o microsegundos? É 10 a menos 6 segundos. Então, isso aqui é a mesma coisa de 0,750 vezes 10 a menos 6 segundos. Beleza. Muito bem. E aí, olha, se ele medir esse objeto, ó, ele encontraria aqui um tamanho L, bom? E aí, com esses dois valores, ó, de L e de ΔT, ele pode determinar a velocidade, ó. A velocidade seria, né, a distância, que é o tamanho dele, pelo tempo que ele mediu aí, certo? Muito bem. Só que esse tamanho L aqui a gente não sabe, é desconhecido, tá bom? Porém, nós sabemos, ó, qual é o tamanho da nave quando ela está parada, o famoso comprimento próprio, certo? Eu vou escrever bem aqui do lado, ó. Comprimento próprio. O comprimento próprio, nós vamos chamar ele, ó, de L0, tá bom? É o comprimento quando o objeto está em repouso. Professor, tá gravando. Isso, liguei, tá gravando. E aí, nós podemos relacionar o comprimento próprio com o L aqui, ó, que esse rapaz está medindo, né? O observador está medindo. Qual é a relação? Aquela relação lá da contração, né? Das distâncias, né? Ou do espaço, né? Espaço, ó. Tá. Então, qual é a relação que existe entre o L e o L0? É essa aqui, né? Ó. L vai ser igual a L0, raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado. Vocês lembram? A gente viu lá no dia da aula, que é consequência dos postulados, né? Particularmente lá, o da velocidade da luz. E agora, professor, agora, olha só, se você olhar para a velocidade ali, vou até fazer de vermelho. Por esse cálculo da velocidade, né? Então, ó, sabendo que da velocidade, ó, L é igual a V sobre o ΔT, ok? E onde é que vem isso aqui? Vem do cálculo da velocidade que a gente fez antes aqui. E agora, professor? E agora, ó, você tem o L dado pela contração do espaço e você tem o L dado pela velocidade. Ó, nós podemos combinar essas duas, né? Numa expressão só. Deixa eu colocar aqui mais uma página. Então, vamos lá. Eu vou igualar aquelas duas expressões. Ó. De um lado, você tem o L determinado como a velocidade vezes o tempo. E do outro lado, você tem ele determinado assim, ó, L0 raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado, beleza? E aí vejam que a velocidade está aparecendo aqui desse lado esquerdo e do lado direito, né? E aí a gente pode misturar essas duas expressões. Primeiro vamos elevar ao quadrado, ó. Faz o quadrado dos dois lados. Aqui vai dar L0 ao quadrado. E ali, olha, vai sumir o radical, né? Ó. Sumir o radical. Peraí, eu vou transformar isso aqui num colchete, que é melhor, né? Então tá aí. E agora, professor, agora vamos rearranjar esses termos, né? Ó, fazer aqui embaixo. E tem V ao quadrado, ΔT ao quadrado, igual aqui L0 vezes 1, da próprio L0, ó, né? E L0 vezes aquele outro termo. Eu vou colocar o L0 aqui, ó, sobre o C ao quadrado, certo?
Eu vou deixar o V aqui em evidência, olha só, certo? E agora? Aí você pode juntar tudo que tem V do mesmo lado, ó. Então, eu vou botar o V aqui. Do lado de cá ele vem positivo, ó, mais L0 quadrado sobre C ao quadrado, vezes V ao quadrado. Do outro lado ficou só aquele L0 quadrado, ó. E agora, professor, agora, é, eu botei aquele C quadrado ali, mas talvez o melhor é colocar em evidência o V sobre C ao quadrado, tá bom? E aí, ó, aqui vai ficar C ao quadrado, delta T ao quadrado, e ali, se, como tem um C ao quadrado, foi lá para fora, ó, fica só L0 igual a L0 quadrado. Beleza, e agora? Agora nós vamos isolar o V sobre C, tá bom? É melhor fazer esse isolamento aqui do que aquele outro que eu estava fazendo antes. Só a velocidade, porque depois a gente ia ter que dividir pela velocidade da luz mesmo, ia dar mais trabalho. Então tá aí. Olha o que é que a gente encontrou. Veja que aqui é a velocidade sobre a velocidade da luz ao quadrado, certo? E aí o que é que a gente faz para ter só a velocidade sobre a velocidade da luz, né? V sobre C. Tem que extrair a raiz quadrada, né? Ó. Extrai a raiz quadrada desse lado da ele. Do lado de cá, daria, ó, raiz de L0 quadrado sobre AC, né? C ao quadrado, delta T ao quadrado, mais L0 ao quadrado. E agora, professor, agora a gente pode substituir todos esses dados, ó, nessa expressão, certo? Pode, é, a gente pode substituir os dados nessa equação. Vamos voltar lá. Quais são os dados? Está aqui, ó. O ΔT tem esse valor, o L0 tem esse valor. A velocidade da luz é um dado conhecido, né? Certo? Então, com esses três substituídos aqui, nós vamos ter o resultado. Deixa eu colocar mais uma página aqui. Então, vou só repetir a expressão. V sobre C vai ser igual a raiz, né? De L0 quadrado sobre C ao quadrado, delta T quadrado, mais L0 quadrado, né? Ó. Então, essa aqui é a resposta. Aqui já está a resposta, né? Só que está aqui algébrico, né? E aí, vamos colocar os dados, ó, aí você vai encontrar raiz de... O L0 vale 300, então vai ficar 300 quadrado sobre... O C é 3 vezes 10 a oitava, né? Vezes o ΔT, que é 0,750, 10 a menos 6. Tudo isso está ao quadrado. Deixa eu ficar pequeno aqui, né? Ficou estranho aqui, né? Deixa eu botar esse 300 mais para ali. 300 ao quadrado, né? Ó. Aqui é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8. Aqui, eita, ficou mal feito, né? Deixa eu reescrever aqui, tá mal feito demais. É para ser 0,750, que é o tempo, ΔT, que está aqui, ó. ΔT. 0,750 vezes 10 menos 6, que é amigo. Isso vai estar ao quadrado, mais, de novo, o L0 quadrado, né? Opa, azul. L0 quadrado, 300 ao quadrado, tá bom? E aí vocês fazem essa conta aqui antes, deixa eu ver quanto é que dá na minha conta. Na minha contabilidade, isso aqui vai dar 0,8, ok? Essa conta é a todinha, depois vocês confiram aí, dá 0,8, bom?
Então, a velocidade aqui, ó, é 0,8. A velocidade é 0,8 vezes c, né? Então, é 80% da velocidade da luz. Beleza? Pronto, fechou esse exercício. Vamos para o próximo. Tá, então, só... O que a gente usou aqui para resolver esse problema, né? Só para enfatizar. A gente usou cinemático, ó, velocidade, espaço por tempo, e usou também, ó, o fenômeno da contração do espaço. Juntando essas duas informações, nós fomos capazes, ó, de determinar que a velocidade da nave, né, que passou lá pelo observador, é 80% da velocidade da luz. Beleza? Muito bem, vamos agora pegar uma outra questão. Essa aí é a questão 9. Então vamos aqui para questão 10. Questão 10 está aqui. Olha aí o enunciado da questão 10. Keila, uma pessoa que está num referencial aqui chamado de S, vai medir dois eventos simultâneos. O evento A ocorre no ponto 50 metros, 0 e 0. Aqui é para marcar em três dimensões, né? Ó, X, Y, Z. Né? Deixa eu escrever isso aqui para ficar melhor. Tá informando aí para nós, ó, que tem um evento chamado de A, que ocorre na posição X, Y, Z, igual a 50 metros em X, 0 em Y e 0 em X. Beleza. E aí ela ele dá um tempo também, ó, no instante 9 horas, né? 0 minutos, 0 segundos. Lá no dia 15 de janeiro de 2010. Beleza. E aí o evento B ocorre, ocorre na outra posição. Então, ó, é X, Y, Z. Dessa vez, ó, o X vale 150 metros, X0, Y0 e Z0. Pronto. Então, dois eventos. Ah, sim, esqueci. Tá. Então, o tempo A é igual ao tempo B, né? Que é 9. É, 9 horas. Eu vou escrever aqui de forma simplificada, né? Ele disse que aqui é 9 horas, né? Ó. 9 horas, 0 minuto e 0 segundo. Os dois tempos são iguais. Por que que os dois são iguais? Ó? Porque ele está dizendo que é simultâneo. Ó. Para ele simultâneo, quer dizer que a diferença, ó, de tempo entre eles vale quanto? Zero. Dois eventos que ocorrem no mesmo tempo, diferença zero entre eles. Beleza? Muito bem. E aí, tem uma outra pessoa aqui, o Torre, que está passando numa velocidade de 80800C, né? Na direção X, ok? E ele também vai observar os dois eventos, tá? E aí vem a pergunta, qual evento ocorre primeiro para esse observador que está se movendo, certo? E qual é o intervalo de tempo nesse outro referencial, tá? Vamos fazer um desenho aqui para tentar entender melhor. Então, tem lá o referencial K aqui, ó. A Kelly, né? Keila. É uma mulher, né? Vou fazer o cabelo daqui, ó. E aí, nesse referencial aqui, ó, chama ele de referencial S, né?
Referencial S é essa aqui. A pessoa K aqui. E aí, dá para você imaginar dois eventos acontecendo. É igual a figurinha que tem lá no livro. Lá no livro tem uma figurinha parecida, ó. Vou marcar bem aqui o meio, onde ela está. Eu vou botar duas posições aqui, mesma distância. Esses dois pontos estão a mesma distância dela. Já vou fazer bem que maior. Tá. E aí, olha só. Vem que eu vou marcar o zero. Vem que eu vou marcar 50. Aqui 100. Aqui 150. Por quê, professor? Porque aqui, olha, é o eixo X. Olha lá, volta lá nos dados. X vale 50 para o evento A e X vale 150 para o evento B, ó. Então, acabei de localizar os dois eventos, ó. Vou fazer de cores aqui diferentes. O evento A corre bem aqui e o evento B ocorre bem aqui, ó. Tá. Vamos supor que seja os dois, os dois eventos sejam um flash de uma lâmpada, né? E aí, ó, a onda, opa, a onda vai se propagar e vai chegar ao mesmo tempo, ó, lá na Keila, né? Meu nome do observador aí, ó. Certo? Se ela estiver bem no meio aqui, ó, os dois flashes vão chegar ao mesmo tempo, tá bom? E aí ela vai ver que foram simultâneos, tá? Mas aí, vamos supor que tenha sujeito aqui andando de carro, né? Ó. Quem tá andando de carro aqui, peraí, pensando em fazer eixo assim não, né? Basta assim. É, quem tá andando de carro aqui é o outro referencial lá, ó. Que chama de Tori, né? Tá aqui o Tori, ó. E aí, tá aqui o Tori. Ele vai enxergar, quer dizer, ele vai olhar os dois eventos, né? E ele vai ter a particularidade, ó, que ele está se movendo, ó, tá? E aí é fácil enxergar o seguinte, ó, aqui é a mesma verificação que a gente viu lá no dia da aula, ó. Os dois flashes ocorrem ao mesmo tempo. Se a Kelly aqui está no meio, ela vai ver os dois chegarem juntos e vai dizer que os dois são simultâneos. Porém, aqui o Tori aí, né? Olha só. Quem está mais perto, ó, é o evento A. Então, o Tori, ó, vai enxergar primeiro o A. Aí, depois de um tempo, ele vai enxergar aqui, ó, a onda que veio. Opa, tá vermelho ainda. Depois de um tempo, ele vai enxergar a onda que veio lá que vai vir lá do evento B aqui, ó. Ok? Ele vai enxergar primeiro o flash A e depois o flash B. Para Kelly aqui, ó, do referencial S, acontece no mesmo instante. Ela vai ver os dois ao mesmo tempo. Mas para esse observador que está se movendo, ó, ele vai ver primeiro o A e depois o B, ó. Certo? E o A, ó, vai chegar primeiro o flash, depois é que vai chegar o flash aqui do B. Certo? Então, para o S', o B vai começar antes. Tá bom? Beleza, e agora, professor? Agora a gente pode determinar como é um intervalo. Tá bom? Aqui eu só estava tentando demonstrar que
Se o sujeito aqui medir o tempo, né? Vamos imaginar ele medindo o tempo aqui. O Tório aí, se o Tório medir o tempo, ó, ele vai achar que o tempo TA é maior que o TB, tá bom? Ou seja, o TA acontece primeiro, ó. Se ele medir com o relógio, vai o... Não, desculpe, tá ao contrário, né? Bem, É o B que corre primeiro, não. pois é, eu escrevi o contrário. Vou apagar aqui. O tempo B vai ser maior, né? Que vai acontecer depois. Primeiro ele vai marcar o A, tempo A. Depois ele vai marcar o B, TB. Então, quem ocorre primeiro é o A, beleza? Muito bem, agora, professor, agora nós vamos utilizar Professor, as mas peraí. O TB seria menor do que o TA, não? TB. Não, porque ele está com o relógio, né? No relógio dele, o evento A vai acontecer primeiro, né? E o evento B vai acontecer depois. Então, o tempo B é posterior, é maior, né? É, acho que sim, acho que é assim. Aí vamos resolver esse problema, ó, usando a transformação de Lorentz, ok? E aí, o que é que diz a transformação de Lorentz, né? Transformação de Lorentz, ó, vai relacionar as medidas feitas no referencial S de x, y, z e do tempo também, com as medidas feitas no outro referencial, ó, S'. Seria x', y', z' e t', tá bom? Sem nada aqui é o S. Eu boto aqui um tracinho aqui, né, que a gente chama de linha, é o S'. E agora, professor? Aí nós sabemos relacionar esses dois, ó, da seguinte maneira. O x', o y', o z' e o t' podem ser determinados da seguinte maneira, ó. O y e o z, a gente observa que eles não são alterados. Por quê, professor? Só vai ter alteração na direção do movimento. Aí nós sabemos, ó, que o movimento aqui do carro, ó, é na mesma direção x, tá? Então só vai ter alteração na direção x, e essa alteração vai ser a seguinte, vai ser gama x, e quando quando os observadores estão se aproximando, você tem aqui um sinal positivo aqui na velocidade, e se eles estivessem se afastando, botavam menos aqui, né? Às vezes que a gente está imaginando aqui, ó, eles estão se aproximando. Beleza. Oh, meu Deus do céu, desculpem aqui. Estou bagunçando, né? De um lado é linha, é o lado esquerdo. Do lado direito é sem linha, tá? Beleza. E agora, opa, oh, meu Deus, ele está errado também. Transformação de Lorentz vai envolver é, a vai envolver o gama, né? Quer dizer, o gama já está ali fora. Vou ver aqui deixa eu pegar aqui direitinho. Não, tá certo, né? O gama já está ali fora. Peraí, tá certo. Eu estou confundindo aqui com o outro. Não, aqui tá certo. O do T que vai ser diferente, ó. Tem o gama aqui fora. Tempo mais
A velocidade vezes o delta-x, que delta-x, meu Deus, é o x, vezes o x, dividido por c ao quadrado, né? Eu vou botar aqui debaixo da velocidade, sobre c ao quadrado. Pronto. Então aqui é só assim mesmo, tá certo? Aqui é que tem c. E aqui são as famosas transformações de Lorentz, certo? É, aqui a gente poderia imaginar uma variação também, né? E aí, olha, se você imaginar a variação, acho que eu vou fazer na outra página, né? Para não ficar aqui muito carregado, tá na outra página. E aí a variação ficaria assim, delta x igual, opa, delta x', né? Ao gama, delta x mais v em delta t, e a variação no tempo é gama, delta t mais v sobre c quadrado, delta x, né? Pronto. E agora, professor? Assim, acabei esquecendo de dizer, né? Quem é o gama? O gama é 1 sobre raiz de 1 sobre v sobre c ao quadrado. E agora? Agora você pode fazer o seguinte raciocínio. No referencial S, os eventos são simultâneos, tá bom? Os eventos são simultâneos, ó, tá aqui, ó. Os eventos são simultâneos. Delta T é igual a zero no referencial S, tá bom? E aí, olha só que interessante. Eu posso calcular o delta X entre os dois, ó. Quem seria o delta X? Deixa eu dar para fazer bem aqui mesmo. Deixa eu levantar aqui. Ó, o delta X, eu vou fazer B menos A, né? O delta X, a distância entre os dois eventos, né? Vai ser, ó, X, B menos XA, certo? E aí, você pode calcular, vai dar quanto? Ó, o XB é 150, menos o XA, que é 50. Então, vai dar 100 metros, ó, de delta X, ok? Então, nós vamos usar essas duas informações agora, ó. Que o delta T é igual a zero e que o delta X vale 100. Tá? E aí, vamos substituir bem aqui, nessa, nessa expressão aqui, ó. Você pode usar aqui o delta T e aqui o delta X, ok? Vamos lá. Aí você vai encontrar, fazer aqui, delta T, linha, né, no outro referencial, é igual ao gama. O delta T dá zero, né? Mais a velocidade. A velocidade a gente tem também, né? A velocidade a gente tem também, ó, 0,80 c, ok? Então, pagar aqui. A velocidade vale 0,80 c. Ô, rapaz, então posso calcular o gama, né? Oh, meu Deus. Vamos calcular o gama logo. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Gama a gente vai conhecer também, certo? O gama é determinado dessa maneira, ó. Se você sabe a velocidade, você vai conhecer o gama, tá? Fazer logo o gama bem aqui embaixo. O gama vai ser 1 sobre raiz de 1 menos. O V é 0,800 vezes C. Se você dividir por C,
vai dar só o 0,800, né? Ah, vai simplificar o C aqui e aqui, vai ficar 0,800 ao quadrado. E aí, se você fizer essa conta, eu já fiz antes aqui, deixa eu conferir. Na minha contabilidade, ó, essa conta aqui dá 1,667. Depois vocês confiram. Tá. E agora sim eu vou lá para o ΔT, ó. ΔT', tá aqui. Vai ser o gama, que é esse valor aí, 1,667 vezes o ΔT, que é zero, mais o V, quanto é que é o V? Ah, o V é 0,800 vezes C, né? Vai dividir por C ao quadrado, vezes o ΔX, que é 100. Olha aí. Ah, aqui só tem um C aqui, ó, na parte de cima. Então, vai sobrar um C aqui embaixo, ó. Lembrando que o C vale 3 vezes 10 a 8, ó. Então, você vai multiplicar, ó, 0,800 vezes 100 dividido por 3 vezes 10 a 8, né? Depois vai multiplicar por 1,667. E aí, se a minha contabilidade estiver correta, ó, se eu tiver feito o cálculo correto, né? Isso aqui vai dar a conta que eu fiz aqui antes, ó. 4,44 vezes 10 a menos 7. Depois vocês confiram, né? Faz essa conta toda aqui. Na minha conta deu isso. Já conferi, tá certo. E aí, olha aí, que bom. Aqui é segundos, ó. Segundos. E aí, esse aqui é o intervalo de tempo lá naquele referencial, tá bom? Em um referencial acontece ao mesmo tempo, né? E no outro não, ó. Um acontece antes e o outro depois com esse intervalo aqui. Beleza? Efeito relativístico, né? Dois eventos vão ser simultâneos, só é simultâneo em um referencial. Se uma pessoa estiver se movendo, eles não acontecem ao mesmo tempo, né? Só vai acontecer ao mesmo tempo em um dado referencial. Beleza. Então, aqui era a questão 10, tá? Deixa eu pegar mais uma para a gente fazer. Eita, vai dar 9 horas, né? Vamos fazer mais uma aqui para... Dá para a gente fazer mais uma aqui. Fazer mais uma. Muito bem, vamos fazer agora aqui a 11ª. Que diz assim: uma nave espacial é lançada da superfície da Terra a uma velocidade de 0,600 c, a um ângulo de 50 graus acima do eixo horizontal positivo X. Outra nave espacial está se movendo com velocidade de 0,700 c na direção X, mais negativa, ao contrário, né? Determine o módulo e a direção da velocidade da primeira nave, medido pela segunda, né? Tá, vamos desenhar aqui para ver se a gente entende melhor, né? Ah, tem, tem duas naves se movendo, né? Vou fazer aqui do jeito que... fazer de outra cor. Fazer verde aqui. Tá, então, vamos imaginar aqui um sistema de eixos, Y e X, certo? Nesse sistema de eixo, ó, vai ter uma nave se movendo. Tem uma nave se movendo aqui num ângulo, ó. Num ângulo de 50 graus, certo? Vamos fazer aqui. A nave que eu estou imaginando aqui, eu tenho um formato de um foguete, né? De uma bala, né? Então, tá aqui
A nave se movendo, ó. E aí ela vai se mover, vou chamar aqui de nave número 1. Vai se mover nesse ângulo de 50 graus. E aí você pode identificar, ó, essa é, a velocidade, né? Como U, tá bom? Eu estou usando a anotação lá do livro, certo? A gente usa mais é V, né? Mas ele, aqui na relatividade, ele prefere o U. Ele reserva o V para velocidade relativa, né? Entre os dois referenciais. Tá, então, tá aqui, ó. Esse bicho está se movendo com essa velocidade nesse referencial aqui, tá? E aí você pode até determinar, ó, sabe que a velocidade é 0,600c e sabe que tem esse ângulo, ó, você pode calcular as componentes, ó. X, Y, certo? Então, seria o módulo da velocidade, que é 0,600c, vezes o cosseno do ângulo, que é 50, e aqui seria o módulo da velocidade, vezes o seno do ângulo, que é 50, certo? Aí é o ângulo 50 graus. E aí, quando você fizer aqui só, basta multiplicar aqui 600 por cosseno de 50 e 600 por 150. Aí você vai encontrar, fiz aqui a conta antes, se a minha conta estiver correta, que vai dar 0,36 ou 86 vezes C, e aqui daria 0,459 vezes C, tá bom? Aí tem as duas componentes, x e y. Tá. Muito bem, só que ele diz que tem uma outra nave, ó, que vai se mover, vou fazer aqui embaixo assim, né? Essa outra nave está se movendo para cá, né? Tem essa nave que move lá para cima e tem essa nave que move para cá, né? Um está na direção de 50 graus e o outro está na direção x negativa. Ele está dizendo aqui, ó, x negativo, tá bom? Beleza, e agora, professor? Agora nós vamos identificar o observador que nessa nave aqui, o observador que está nessa nave aqui, né, vai ser o nosso observador S', ó, certo? As medidas que a gente fizer no referencial verde aqui, ó, é o S. E aí o S' é o referencial S' é o segundo referencial que está se movendo com a velocidade relativa V. Qual é a velocidade relativa? 0,700c, tá bom? E agora, professor, agora a gente pode resolver esse problema, né, usando as transformações de Lorentz, tá bom? Deixa eu voltar lá, quer dizer, eu vou escrever de novo. Vamos escrever aqui de novo as transformações de Lorentz. Vamos escrever de novo aqui a transformação de Lorentz. O que que dá essa transformação para nós, né? Relaciona as unidades, aliás, as medidas, né? X, Y e Z, né? E o tempo também, nos dois referenciais, né? E aí você tem essa relação que a gente já usou lá no outro exercício, né? Tá aqui. Tá. Para calcular a velocidade, é melhor a gente ter a variação dessas
essas posições aí, né? Então vai ficar ó, delta x. Tá. Só observando, por que que eu botei mais aqui, hein? Por que que eu botei um mais aqui e aqui? Porque ele está se aproximando, né? Ó. Daqui, esses dois eixos estão se aproximando. Se tiver assim, se distanciando, aí teria que ser menos aí, tá bom? E agora, professor, ó, a mesma coisa, só fica delta x, né? Ó, delta x' é gama, delta x mais v, delta t, e delta y' é igual a delta y, tem diferença, né? Aqui é o z. E o delta z é o mesmo também nas duas medidas. Você só tem o efeito relativístico, né? No, na direção do movimento e no tempo. Pronto, tá aí. E agora, professor? Ele quer que a gente calcule a velocidade dessa nave, só que em relação à segunda, né? Como se esse referencial, essa linha, quer medir a velocidade da nave. A velocidade da nave é conhecida, tá aqui, ó. Tem esses dois valores aqui, em x e em y, tá? Só que ela é conhecida no referencial S. Aí você faz agora a transformação por S'. Como é que transforma, professor? E lá no dia da aula a gente falou, a gente fez uma transformaçãozinha rápida, calculando assim, ó, delta x' sobre delta t'. Se você fizer isso, o que que você encontra? É, isso aqui vai dar velocidade em x, que eu vou chamar u', ó, certo? Então, pega lá o delta x que está lá em cima, ó, delta x', divide pelo delta t que está aqui embaixo. Beleza? Tá. Opa, aqui tá errado, né? É um x. E agora, professor? Agora a gente pode fazer aparecer aqui desse lado do direito, se eu dividir todo mundo aqui por delta t, nós vamos encontrar o seguinte, ó. Fazer aqui embaixo. Sim, o gama está aparecendo nos dois, ó. Cancela. E aqui, ó, vai ficar delta x sobre delta t mais v, porque o delta t vai cancelar aqui com esse. Enquanto que embaixo, ó, vai ficar, o delta t também vai cancelar, vai dar 1, né? Vai dar 1 mais v sobre c. E delta x sobre delta t, eu vou repetir aqui. Vejam, aqui eu chamei delta x' sobre delta t' de u', né? Aqui também você pode chamar, ó. Quem é esse pessoal aqui, delta x, delta t? É o u que aparece aqui, ó. O u sem linha, né? Ó, o x, a velocidade em x. Tá bom? E aí a gente encontra, ó, essa relação que foi que eu mencionei na aula passada, na aula de sábado. Só em x. Só em x dá essa relação aqui entre as velocidades, ó. A velocidade lá no sistema linha, né, que está se movendo, vai ser, ó, a velocidade x mais a velocidade relativa sobre 1 mais a velocidade relativa sobre c quadrado. E aqui aparece o u de novo, né? O x. Pronto, tá aí. E aí, se a gente colocar os dados conhecidos, estão aqui, né, ó. Você tem a velocidade relativa e tem a componente x, né? Vamos fazer isso aqui na outra conta. Então, outra página aqui.
Eu vou reescrever, ó. Eu já achei que a velocidade x lá no outro referencial é igual a velocidade x mais a velocidade relativa, 1 menos a velocidade relativa sobre c quadrado vezes o x de novo, né? Agora bota aí os dados conhecidos, ó. Opa, ia fazer de outra cor. Fazer de outra cor aqui, os dados. Ó, o x vale 0,386, se eu não estiver errado. Enquanto que a velocidade relativa é 0,700c. Bom, ia ficar 1 menos a velocidade relativa, que é aquele mesmo lá, 0,700c, dividido por c ao quadrado, vezes 0,386. Opa, desculpe. Peraí. Aqui não é menos, não, né? É mais na nossa contabilidade aqui, né? É mais porque o referencial está se movendo, se aproximando, né? Então, se aproximando, então eu considerei mais ali. Se estivessem se afastando, seria menos. E agora, professor? Agora, se a gente fizer essas contas, ó, observando que aqui, ó, você vai cancelar, né? Aqui. E aí você vai. Bem aqui você pode usar. E o C vale 3 vezes 10 a 8, tá? Aí faz essa conta aí. Opa, faltou um meia bem aqui, né? É a mesma velocidade que tá ali em cima. Ah, não, tem um C aqui também, né? Vai dar certinho. Vai cancelar aqui também. Tá certinho. Então vai deixar eu pagar. Não vai precisar do valor do C mesmo, não. Tem C aqui e C aqui, ó. E agora, professor, agora faz essa conta. Se eu não tiver errado, cadê, meu Deus? Onde foi que eu botei o resultado? Deixa eu pegar bem aqui. O resultado para essa conta deve dar. Resultado para esta conta. De onde foi que eu botei, rapaz? Faz essa conta bem aí da 11ª, né? Fiz agorinha, rapaz. A 11ª. 0855C. Confiram aí se tá certo. Tá o X agora. É o 855C. Tá. Veja que aí é só a velocidade em X. Aí você pode fazer um raciocínio análogo e achar a velocidade em Y, tá bom? Então, deixa eu fazer aqui. Bem que eu acho que dá espaço de fazer. A velocidade em Y é o ΔY, linha, né, do outro referencial, e o T' também lá no outro referencial. Essa vai ser a velocidade lá no outro referencial. Aí você pega lá os dados, ó, o ΔY' é igual ao ΔY. Só o ΔT' que tem aquele efeito relativístico. Vai ser escrito assim. Olha que curioso, né? Depende do X. A velocidade em Y depende do X. E aí você faz o mesmo truque, divide por ΔT em cima e embaixo, né? E aí você vai encontrar, acho que dá para fazer aqui do lado. Aqui vai dar ΔY sobre ΔT, né? E aqui, deixa o gama. ΔT sobre ΔT dá 1, mais V sobre C quadrado, ΔX, ΔT. E aí você pode identificar, ó, quem é ΔY, ΔT, e quem é ΔX, ΔT. Aqui é o Y e aqui é o X, ó.
tá? E aí, finalmente, você chega na seguinte expressão. A velocidade y lá no outro referencial vai ser a velocidade lá no primeiro referencial, ó, dividido por gama, vezes 1 mais a velocidade relativa sobre c ao quadrado, vezes a velocidade em x, certo? E aí, se a gente substituir os valores, deixa eu fazer outra cor aqui. Cor, moço. Aí, quando substituir os valores, ó, o linha lá valia quanto? 0,456. 0,45, 59, aliás. C. Aqui tem um gama. Eita, tem que calcular o gama, né? A gente não calculou o gama, não. Calculou, não. Calcular o gama, ó. Aí, vezes 1 mais a velocidade relativa, que é 0. Opa, é 0,700C. Sobre C ao quadrado. E aqui vai aparecer o x, ó, a velocidade em x. Aí, de novo, dá para simplificar aqui, ó. C e C quadrado. E aí, tem que calcular o gama, né? A gente não calculou o gama. Deixa eu pescar aqui do meu resultado. O que eu tinha feito antes, o gama, nesse caso, vale... Cadê o gama desse negócio? Vale 1,40, certo? Se você botar em 0,700, tá? É simples, né? Peraí. Fazer bem aqui, de outra cor. Azul aqui. Gama, quem é o gama? É 1 sobre raiz de 1 sobre V sobre C quadrado, né? Então, vai dar 1 sobre... Quando você dividir V por C, vai dar só aquele fator lá, 0,700 ao quadrado. Aí, se você fizer essa conta, dá... Opa, até que deu 1,40. Tá? Então, substitui aqui o gama por 1,40. E aí, essa conta bem aqui deve dar... Essa conta aqui deve dar... E agora, né? Que eu queria encerrar bem aqui nessa página mesmo. Essa conta que vai dar... se minha contabilidade estiver correta, 0,8 ou 5,258. C, tá bom? Bota 1,40 aqui, faz essa conta. E aí, essa aqui é a velocidade em y no outro referencial. Então tá aí. Beleza? A gente fez quantas questões? Fizemos... Será que dá pra fazer mais uma para não... E agora? Vamos fazer mais uma, né? Vamos fazer mais uma. Custa nada, né? Para aproveitar aqui a oportunidade. Vou pegar aqui mais uma para a gente completar aqui as 4 questões de relatividade. E aí, deixa eu recortar lá recortar do arquivo do arquivo. Tá, ficou cortada no meio, deixa eu pegar o restante dela aqui. Muito bem, então tá aqui a questão 12, para completar as 4 questões, ela é mais direta do que aquela outra que a gente fez antes. Diz assim, ó, a expressão não relativística para o momento, que é simplesmente aqui, ó, massa vezes velocidade, lembra quem está usando U, né, a velocidade, e ela concorda com o experimento, ó, se essa velocidade U é bem menor do que C, tá bom? Muito bem. Aí a gente poderia determinar qual seria a velocidade U para que o erro, ao usar essa expressão ao invés da relativística, né, seja de 1% ou 10%.
tá? Então, vamos relembrar aqui, ó. O que que a gente tem? Você tem a mecânica clássica, mecânica do Newton. Como é que você calcula o momento lá? É simplesmente massa vezes velocidade, que a gente vai chamar de U, usando a notação aí do livro, né? Tá. E aí a gente observa que a mecânica clássica, ela deixa de descrever fenômenos que ocorrem quando a velocidade é próxima da velocidade da luz. Nessa situação, você deve fazer outro tipo de mecânica, né? É a mecânica relativística, a mecânica do Einstein, né? Clássica é do Newton, a relativística é é, do Einstein. E aí, olha só, é parecido, né? O que que muda, ó? Parece o gama. Quem é o gama? Você lembra lá do gama? A gente usou a linha da agorinha, ó. O gama é 1 sobre raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado, né? E aqui C é a velocidade relativa lá. Pode ser que nesse caso pode ser a própria velocidade da partícula, né? Ok? E aí, o gama, se a velocidade é muito menor do que C, esse termo quadrado vai para zero e o gama vai para 1, né? E aí, quando o gama for igual a 1, se o gama for igual a 1, você cai na mecânica clássica, certo? Esse termo tende a 1 quando a velocidade é bem menor, é nesse limite aqui, ó. Quando a velocidade é bem menor do que c, o gama vai para 1. Tá, mas ele quer saber, ó, a velocidade para dar esses erros aqui. Tá, então primeiro vamos imaginar qual seria o erro ao usar a expressão clássica, né? O erro vai ser a diferença, né? Vai ter uma diferença no momento, ó. O momento correto, digamos assim, é o relativístico, é esse aqui, ó. Esse é o correto. Mas se você usar, opa, aqui tô. Mas se você usar o MU, né? Então vai ter uma diferença entre os dois, ó. Um menos o outro vai dar diferença, tá bom? E aí, o ΔP pode ser escrito assim. Gama está aparecendo aqui no primeiro termo e lá só aparece MU no segundo. Então, ó, posso escrever assim, ó. M1 vezes gama dá o primeiro termo, M1 vezes 1 dá o segundo. Então, aqui é a variação no valor, se você usar o relativístico, ao invés do clássico, né? Vai ter essa diferença aqui. Beleza. E agora, professor, agora, aqui está o erro, digamos assim, absoluto, né? A gente pode transformar ele em porcentagem, ó, porque aqui ele está falando em erro percentual, né? O erro percentual, a gente tem que falar, tem que comparar esse valor aqui com o, o total, né? O 100%. Então, tem que dividir isso, ó, pelo valor exato. O erro é gama menos 1, m vezes u, enquanto que o valor exato é gama m vezes u, certo? Que é o erro e que é o exato. Vejam que se a gente dividir os dois, ó, o m vezes u vai aparecer nos dois termos, e aí você pode dizer, ó, que o erro, né, o erro percentual aqui, é gama menos 1 sobre gama, que aí se você dividir a fração, ó, gama por gama dá 1, e lá vai dar 1 sobre gama, beleza? Muito bem, eu vou chamar esse erro aqui, ó, de epsilon, tá bom? O erro percentual, epsilon. Eu vou escrever aqui de baixo, então. O epsilon igual a 1 menos 1 sobre gama, certo? E aí, se você levar ao quadrado, oh, desculpe, estou botando aí é, o boi na frente da carroça, né? Primeiro deixa eu escrever como é que fica um inverso de gama, né?
E o gama é isso aqui, ó. O inverso de gama é só o radical. Tá, aqui não dá para elevar ao quadrado, não. Primeiro nós vamos pegar o 1, ou, desculpa, é o contrário, né? Peraí. Esse radical tem que ir para lá e vai ficar positivo. E aí o E vai para lá e fica negativo. Então fica assim, beleza? Agora sim faz o quadrado. Se você fizer o quadrado, vai ficar 1 menos B sobre C quadrado. E aqui fica 1 menos epsilon ao quadrado. Beleza? E agora, professor? Agora nós podemos achar a velocidade, né? O objetivo do problema é achar a velocidade. É, então, você simplesmente trocar de lado, ó, dá isso, né? Vir para cá positivo, esse vai para lá negativo. E aí, acho que dá espaço para fazer bem aqui. Extrai bem aí a raiz quadrada, ó. Vai na raiz quadrada, vai encontrar aqui V sobre C é igual a raiz de 1 menos epsilon quadrado. Beleza? Achei. Aqui está resolvido algébrico, tá bom? Aqui é a solução algébrica. Tá. Mas aí vamos para a solução numérica. Ele nos disse que, letra A, o erro é de 1%. Se o erro for de 1%, quanto é que dá a velocidade? Ó, V sobre C vai ser igual raiz, né? De 1, cadê? 1 menos epsilon ao quadrado, né? Tá. 1% vai dar 1 sobre 100, né? Vai dar 0,01. E aí, se você botar aqui o 0,01, dá quanto? Raiz de 1 menos 0,01, que é o quadrado. Tá, essa conta eu fiz antes. Se minha contabilidade estiver correta, vai dar 0,141 vezes C. Oh, desculpe, C já está ali, né? C está ali, ó. Então, V sobre C dá 0,141. Tá. E aí, na letra B, é outra, é outra, outra porcentagem, né? 10%. 10% dá 0,10, ó. Você faz a mesma conta, ó. V sobre C, raiz de 1 menos epsilon ao quadrado, né? E aí, faz essa conta com o epsilon 0,10. 1 menos 0,1, isso só que ao quadrado. Se a minha contabilidade estiver correta, isso aqui vai dar 0,436, olha só, tá bom? Então, olha só, vamos fazer aqui uma interpretação, né? Um erro de 1% vai estar associado com esse valor. Se você escrever aqui em porcentagem, isso aqui vai dar 14%, né? Então, a velocidade é 14% da velocidade da luz. E se a velocidade for até 14%, ó, vai dar um erro pequeno, 1%, certo? Porém, ó, se a velocidade for de 43,6%, ó, vai dar um erro bem maior, 10%, ok? Ou seja, à medida que a gente aproxima da velocidade da luz, o erro vai aumentando, ó. Estou de 1 para 100, né? Ó, é aumentando de 14 para 40% da velocidade da luz. Beleza? Muito bem, minha gente. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, tá bom? Eu acho que tá bom por hoje. Depois a gente se comunica aí para marcar outra aula, né? Direitinho. Boa noite, então, minha gente. Depois eu ponho lá o link da gravação.